Buenas, buenas. Hoje vamos falar sobre a teoria do caos, um tema que me interessa muito e que me ensinou muito. Foi muito útil nesta minha resolução de problemas. E trouxe-me imensa funcionalidade e estabilidade mental e emocional. E gostaria de introduzir esse tema aqui, no capítulo da funcionalidade do homem funcional, porque creio que há algumas pontes que dá para fazer. E é isso que eu espero com este vídeo, conseguir passar essa mensagem de ferramentas muito úteis para a nossa estabilidade mental. Vou aqui passar um videozinho do BBC que fala um pouco desta teoria do caos e depois vamos iniciar o vídeo. Imagine, the year is 1905. One day, the clock on the tower in Bern, Switzerland, is a little late. 2 minutes late, to be more precise. For that reason, a man who lives near the tower does not wake up at the same time that he usually wakes up to go to work. Realizing the mistake, he becomes a little nervous. It takes him a little longer to get dressed, drink some coffee, and leave the house. He leaves 5 minutes later than usual. He's about to cross the street. Meanwhile, a banker gets into his new car without knowing that it has a problem with the brakes. Our man crosses the street and doesn't see the car. The man is run over and dies. Então, para quem não percebe inglês também, isto é muito simples. Basicamente, em 1905 um homem atrasou-se porque o que vivia perto do Big Bang, e o Big Bang estava atrasado o relógio, e ele acordou tarde e acordou estressado, e por ter acordado estressado atrasou-se mais, e ao sair de casa foi morto, foi atropelado por um carro e acabou por morrer. Isto serve para demonstrar precisamente isso, que é mínimas coisas, mínimos detalhes acabam por trazer um outcome, um resultado que é completamente inesperado, e neste caso, nesta história, é a morte de alguém. E agora vamos ver quem foi esse alguém. This man is no less than Albert Einstein. That year, Einstein should have published 4 works that would become the basis of modern physics. Innovations like GPS, TV screens, the semiconductors that allowed us to create laptops never happen. The computer, the laptop, the mobile you are watching this video on never come into existence. And this video doesn't exist either. Pronto, e o homem que morreu foi Albert Einstein, que naquele ano iria publicar imensos estudos sobre física que iriam disputar depois nos semicondutores, etc, que dariam origem ao que temos hoje, que é os telemóveis, os computadores, e depois este vídeo nem existiria, nem eu a falar com vocês, nem esta plataforma que é o YouTube, para conseguir publicar os meus vídeos. E isto tudo começou lá atrás com um atraso de 2 minutos do Big Bang. E isto é o nome que... This sequence of events is an example of what is known as the butterfly effect, a manifestation of chaos theory. Pronto, e isto é a teoria do caos. Como algo tão simples como o atraso de um relógio pode explotar na inexistência de telemóveis e tecnologia futura. E esta cadeia de eventos que ultrapassa completamente a capacidade humana tem-nos muito a ensinar. E é isso que eu quero e espero conseguir passar com este vídeo. Se estás interessado neste tema, aguardo por ti depois da intro. Até já. Então, voltando aqui ao tema do vídeo, gostaria que pensasses antes de iniciarmos. Quantas decisões, encontros, acidentes invisíveis tiveram de acontecer para tu estares exatamente aqui hoje? Para tu estares a ver este vídeo, para teres passado o que passaste na tua vida. E repara que é o ínfimo detalhe. Era imprevisível o que poderia acontecer. O que me trouxe aqui hoje foi uma cadeia de eventos para trás que seria impossível de premeditar ou de prever. E o mesmo acontecerá contigo. E então vamos lá falar sobre esta teoria do caos, que é o que é a teoria do caos. Como o vídeo já introduziu, também não vou estar a falar muito sobre isso.
mas basicamente foi desenvolvida ou estabelecida por Edward Lorenz, que era um meteorologista, e ele, a correr um dos seus algoritmos, certa vez colocou um resultado à mão, algoritmos preditivos, esses que tinham imensas variáveis, como pressão, temperatura, ventos, etc, etc. E o objetivo dele, como meteorologista, era prever o tempo. Só que nesse dia ele colocou um número à mão e os resultados iniciais eram muito parecidos, e inclusive depois está na continuidade do vídeo que apresentei no início, irei deixar afixado na descrição para que possam ver por inteiro, e aborda isto. Basicamente ele correu o algoritmo previamente com os resultados que tinha, e depois correu o algoritmo com um resultado que ele colocou à mão, que achava ele que seria igual. No entanto, quando voltou, foi buscar um café, e quando voltou tinha gráficos que inicialmente eram iguais, mas a longo prazo eram muito distintos uns dos outros. E ele foi perceber porquê, e percebeu que o número que tinha martelado, tinha colocado à mão, tinha os últimos 3 dígitos eram diferentes, ou seja, arredondou para 000 e na verdade era 123 ou qualquer coisa assim, e isto era equivalente a um grão de pó da Torre Eiffel, ou relativo ao peso total de um pato, a diferença que fazia uma pena, e que tem outcomes, que tem resultados que são impossíveis de prever. Pronto, e isto depois deu origem àquela questão do efeito borboleta, que é um bater de asas de uma borboleta no Japão, cria uma tempestade na América. Isto significa o quê? Significa que sistemas, tanto a meteorologia como, e mais focado para este vídeo especificamente, a própria vida, são sistemas complexos, que não deixam de ser determinísticos. Determinísticos subentende-se que são previsíveis e que se consegue determinar segundo as leis da física. No entanto, há aqui um problema, que é: são praticamente imprevisíveis à cognição humana, porque, dada a dimensionalidade, às imensas variáveis que constituem a nossa vida, é-nos impossível prever seja o que for. Tanto que basta ver isso na prática. Prever resultados da bolsa, se uma empresa vai subir ou descer, é extremamente complexo, dada as imensas variáveis que estão sujeitas ao resultado, ao valor de uma ação de uma determinada empresa. E parando para analisar, este é um exemplo que eu gosto de dar muito, que é: e se, pegando em algo mais prático e concreto, se o Cristiano Ronaldo tivesse nascido na Tailândia, seria o melhor jogador do mundo, ou fora? E é estas questões que se levantam, e isto vai desaguar em algo bastante profundo que iremos abordar mais à frente. E repara que isto não é nada aleatório, ou seja, isto é a teoria do caos, mas o caos não é aleatório. Não é aleatório porque está assente em uma causa e efeito. E com isto não quer dizer que a vida não é um dado que tu lanças e calha o que calhar. Não, há uma cadeia há uma cadeia que vai disputar certos resultados. É simplesmente uma equação com variáveis a mais que nós não conseguimos perceber. E não conseguimos perceber porque o nosso cérebro, a nossa cognição, não evoluiu para conseguir prever terceiras, quartas, quintas, sextas, décimas consequências. Nós evoluímos para caçar, evoluímos para evitar problemas, evoluímos para colher fruta, evoluímos para reproduzir, evoluímos para sobreviver. Nós não evoluímos para prever o futuro, dada a imensionalidade de variáveis que existem. E por isso, nós não evoluímos para calcular o futuro com milhares de bifurcações e o resultado das mesmas. E isto é algo relativamente recente, não é? 1950 e poucos, ou 61. No entanto, já é um conceito ancestral trazido por estoicos, que era o logos. O logos estoico consistia no quê? Consistia no entendimento que o universo, a vida como ela é uma estrutura que existe apesar da nossa incapacidade de a compreender. É um conjunto de causas e efeitos que ultrapassam a compreensão humana. Não está no controle humano, não é algo místico ou divino. É simplesmente um conjunto de reações de causas e efeitos que ultrapassam a nossa cognição. E extrair-nos imensa sabedoria.
Nomeadamente, a primeira que eu gostaria de trazer aqui é esta questão da ilusão da meritocracia versus o desconforto da sorte. O cérebro humano tem uma alergia emocional à ideia de sorte, porque isto acaba por nos tirar a narrativa do eu mereci e acaba por reduzir um pouco esta noção do eu, não é? Se eu estou aqui, estou porque eu mereci, pelo meu mérito e porque eu fiz por merecer, tudo certo, claro que fizeste. No entanto, há todo um conjunto externo que tu não consegues perceber que podemos designar de sorte, de destino, ou seja, este conjunto de variáveis que se alinharam para que tu conseguisses estar onde tu estás hoje, ou não estar onde tu estás hoje. E é mais, o foco deste vídeo é mais no sentido negativo, porque lá está, se tudo se alinhou para que corresse bem, não estás num canal de psicoeducação e autodesenvolvimento e para tratar, ou para auxiliar nesta questão da ansiedade e da depressão. Portanto, no entanto, atenta que o que aconteceu importa tanto quanto o que fizeste, e o que não aconteceu importa ainda mais. Esta questão da assimetria caótica. E o que é esta assimetria caótica? Nota que, dando aqui o exemplo, agora está a chegar o verão e vem outra vez os focos postos e capitalizar sobre as desgraças dos demais. O Pinhal de Leiria demorou anos e anos e anos e anos a ser construído. A Pedrógão Grande demorou anos e anos e anos e anos a ser construído, a ser desenvolvido, a ser plantadas as árvores, a tratar das árvores, a crescerem das árvores, a dar o continuamento ao tratamento. E no espaço de um dia a arder com força, desapareceu tudo. Tu podes demorar anos e anos e anos e anos e anos a construir um arranha-céus, o que for, e um atentado ou um tremor de terra ou algo que poeticamente poderemos chamar de caos, desaparece assim como por instante, e isto traz uma certa beleza no sentido de darmos valor ao que temos vindo a construir e ainda dar mais valor porque pode desaparecer do nada. E é esta assimetria caótica que eu quero sinalizar, que precisamente o que não aconteceu pode importar ainda mais. E atenta que, dado estes efeitos da assimetria caótica, desta teoria do caos, claro que sim, claro que vai haver pessoas medíocres que venceram porque o mundo não lhes caiu em cima, e há pessoas geniais que foram esmagadas por variáveis que nunca controlaram. Isto é uma realidade que eu trouxe não no sentido fatalista, não para te emaranhar no nihilismo de que nada disto vale a pena, não trouxe-te para que tu entendas que é uma realidade, que sim, a vida é injusta, que sim, nem sempre vais ter aquilo que mereces e vice-versa. Mas isso é simplesmente um facto da vida e tens que o entender. Lá está, isto não é pessimismo nem nihilismo, serve para entenderes que a meritocracia é sim necessária. A ação influencia o sistema e sempre influenciará. Voltando aqui ao exemplo do Cristiano Ronaldo, que se tivesse nascido na Tailândia, não sabemos se seria o melhor jogador do mundo. No entanto, dado à sua estrutura interna de afinco e de batalhar e de ser resiliente, ele seria o melhor se fosse o que fosse a fazer. Fosse o que fosse, tivesse ele a ser lutador de Muay Thai, a limpar as ruas, a ser um agricultor, um empresário, se fosse o que fosse. Porque ele tem essa estrutura interna. E podemos aprofundar ainda mais esta problemática e tentar perceber porque é que ele desenvolveu esta estrutura interna. Se tem a ver com genética, se tem a ver com o que ele passou na vida dele com a perda do pai. Imensas variáveis. Se, mesmo tendo nascido na Madeira, mesmo tendo jogado onde jogava, se o olheiro que naquele dia fosse ver o jogo dele para o levar para o Sporting tivesse tido uma diarreia, o Ronaldo estaria-se provavelmente perdido na Madeira a ser um bom jogador ou outra coisa qualquer. Não sabemos, esta é a beleza, não sabemos. No entanto, não é soberano, ou seja, esta meritocracia, esta ação que
tu exerces sobre o sistema e que influencia o sistema não é soberano. Dada a instabilidade do próprio sistema, instabilidade, entenda-se esta questão de multidimensionalidade. Então, atento ao seguinte veneno psicológico. Isto tudo é para te trazer isto. Estas duas lições, digamos assim, que é atenta a usar a sorte como desculpa. Não sejas passivo a esse ponto de isto não aconteceu porque eu sou um azarado. Não faças isso, nunca, jamais. Ok? E atenta também à arrogância de usar o mérito como cegueira. Não sejas arrogante a esse ponto de eu estou aqui porque eu mereci, fiz tudo sozinho. E já foi demonstrado neste canal que essa questão do tudo sozinho não existe. Já foi, agora está a ser adicionada outra camada de abstração de que há todo um conjunto, há todo um equilíbrio que te é invisível, que te permite estar onde tu estás hoje. E tanto esta passividade quanto esta arrogância exige um equilíbrio que advém da maturidade. E agora, ok, já percebemos um pouco esta questão da ilusão da meritocracia. Vamos aqui perceber o que é que se pode derivar da teoria do caos. O que é que se pode... onde é que, pegando nesta teoria do caos e indo mais além, o que é que se pode aprender com isto? E lá está, como é algo ancestral, como é um conceito que vem do logos estoico, consegue-se tirar lições estoicas, como acaba por ser facilmente entendível, nomeadamente a predição do mal, que é premeditatio malorum. Perdoem o meu latim, não é muito forte, mas esta questão de premeditação do mal, isto é o quê? Isto não é pessimismo, é calibração. E este é um exercício que consiste no seguinte: tu acordares e dizes para ti próprio, pensares, refletires sobre o seguinte: a minha mãe pode morrer hoje, o meu pai pode morrer hoje, o meu irmão pode morrer hoje, a minha irmã pode morrer hoje, o meu amigo pode morrer hoje, eu posso morrer hoje, eu posso ser despedido hoje, eu vou ser maltratado, posso ser roubado, posso ser violentado, posso XY dizer. No mal, pensar no mal. E isto serve também para que, se tudo desmoronar, seja esse o tudo que tu entenderes, que é tudo para ti, se tudo pode desmoronar, então prepara-te emocionalmente antes que aconteça. Não que a dor seja inexistente. Não, a dor vai sempre existir perante uma fatalidade. É suposto, somos humanos. No entanto, esta questão, tanto de resolução emocional após esse evento, tanto quanto a quantificação da dor, será menor. O que é que eu quero dizer com isto? Isto acaba por ser uma medida preventiva quando acontece algo de mal na tua vida. E isto não é viver com medo. Atenção, tu não vais viver com medo e dizer não vou fazer isto porque posso morrer, não vou fazer aquilo porque posso XY, não sei. Não. Isto é não ser ingênuo, não acreditar que tudo está bem e que vai tudo continuar bem, ou neste caso o oposto, que é tudo está mal, vai continuar tudo mal, porque há imensas variáveis que nós não conseguimos prever. E atenta que se pequenas variáveis mudam tudo, então o imprevisto não é exceção, é regra. Entendo que o imprevisto é uma regra. Quando fores planear algo, isto aconteceu comigo agora com a construção do consultório. Como eu vou empreender, eu tive que me preparar e exigiu bastante preparo, exigiu bastante... Houve um acúmulo de capital para depois sustentar o decorrer do negócio, etc. Eu tinha planeado X. Acontece que, como lá está, pequenas variáveis mudam tudo, as obras atrasaram-se cerca de meio ano. E é meio ano que eu estou a pagar o estabelecimento sem estar a capitalizar sobre o mesmo. E isto traz um fosso financeiro que eu agora vou ter que saber gerir. Eu agora vou ter que saber... vou ter que arranjar uma forma de contornar isto. E lá está. Porque eu não premeditei isto porque são variáveis que nós não controlamos. E como não controlamos, convém, quando estamos a planear algo, fazer um segundo, um terceiro e um quarto plano a tentar prever o que pode vir a correr mal. E como é que tu fazes isso? Como é que tu treinas isto? Através desta premeditação do mal. A segunda coisa que se pode derivar daqui, já que o mundo é caótico, é tu perceberes que és mortal. Se está tudo bem e a qualquer momento eu posso morrer, vou-me lembrar disto, que é o momento do Mori, que já devem ter ouvido falar certamente.
E nota que ninguém sabe quanto tempo tem. E isso não é trágico, isso é o que dá sentido à vida. A vida torna-se bela porque vamos morrer. A vida torna-se bela porque temos um tempo limitado e há um sentido de urgência de fazer e de criar, e de que se eu não morresse iria adiar a construção deste canal, por exemplo, por muito mais tempo. E é precisamente essa morte que me traz este sentido de urgência de estar aqui, de comunicar, de acordar, de ter que fazer o que tenho que fazer para resolver a minha vida. E se o futuro é imprevisível, então o presente é o único território real. E sendo o presente o único território real, o que é que isto nos ensina? Ensina-nos que nós temos que aproveitar o momento que nos foi dado. E isto, atentem que não é o vivo o momento, miga, de forma irresponsável, de não, agora vou beber e cheirar e fumar e fazer e acontecer porque eu não sei se estou cá amanhã. Não, calma. Não faças isso, miga, ok? Ser responsável. E como é que és responsável? O que é que isto realmente quer dizer? É o ato de viveres pelo que realmente queres e queres. Ok? Acreditas em algo, queres algo, é diariamente lutares por isso. Porque amanhã podes não cá estar, amanhã pode ser tarde, amanhã podes não ter a saúde necessária para o fazer, amanhã podes não ter a possibilidade. Então aproveita-o agora e é a próxima derivativa que vamos abordar, que é a gratidão. E agradece por teres essa oportunidade. Agradece porque premeditaste o mal e ele não aconteceu. Agradece por estás cá hoje e vive a vida da melhor maneira que te for possível. Claro que se tu estiveres numa situação emocional mais debilitada, isto acaba por ser mais difícil de processar, e estou completamente do teu lado, entendo perfeitamente, já estive aí com longos anos de depressão, de ideação suicida, já estive aí, sei perfeitamente o que estás a passar, e é circunstancial, mas vai treinando isto, vai incrementando isto, pratica, e aos poucos pode ser que te ajude a dar mais sentido a essa dor que estás a passar. E lá está, esta gratidão, já percebemos como o caos paira à nossa volta, então vamos agradecer por vamos sentir-nos gratos. É isto que eu quero dizer, não agradecer, mas sentir-nos gratos. E trago aqui, eu escrevi aqui Símbolo de Brugada porque isto é algo extremamente, é assim, se existir um demiurgo no sentido gnóstico, foi uma partidinha que ele fez muito engraçado. Basicamente, o que é este síndrome de Brugada? É um síndrome em que, através de alterações genéticas que criam perturbações nos canais de sódio do coração, que é um músculo, ele pode ter um certo padrão arrítmico que te causa morte súbita. E não é extremamente difícil de diagnosticar, felizmente também é extremamente raro. E vocês perguntam, então e como é que tu sabes disto? Porque um irmão meu foi parar ao hospital e inicialmente eu até pensei que seria a ansiedade, que ele estava a trabalhar imenso, com imensas exigências e tudo mais. E depois percebeu-se que poderia ser este síndrome de Brugada e fui então pesquisar, tentar perceber, ajudar, poder fazer ou não fazer. E isto é algo que existe. E só o facto disto existir já demonstra como somos suscetíveis a este caos, a esta causa e efeito. Claro que isto não é obra divina, isto é simplesmente uma alteração de um gene que aconteceu e nós não temos a capacidade nem a tecnologia, nem seja teórica ou prática, a capacidade teórica ou prática de entender porque é que esta alteração genética aconteceu, mas que é existente nestas pessoas e as pessoas morrem por morte súbita. Então é isto, se acordas, se respiras, se te mexes, se estás bem fisicamente, se tens saúde, se tens trabalho, se tens cama, teto, comida, etc, agradece. Agradece não é bem o que eu quero dizer mais à frente, porque lá está, pratica o ato de agradeceres, mas mais do que o ato de agradeceres é de sentires gratidão, porque quando se pratica este ato de agradecer surge aquela questão que e se eu for ateu?
E se eu não for religioso, tu não precisas de agradecer religiosamente, tu apenas precisas de te sentir grato por esta sorte. Se fores ateu ou agnóstico, pode-lhe chamar-se.